Meus irmãos queridos, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, nosso encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Reverendo Carlos Alberto Zolandec falando da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, sede da Igreja Evangélica Ministério Tempo de Unção, e eu tenho o privilégio de tirar esse tempo para estar conversando contigo sobre as coisas inerentes aos cristãos, aos seguidores de Jesus nesse tempo. E tenho esse tema na sexta-feira pelo Pão de Cada Dia, sabendo das muitas necessidades que temos do nosso posicionamento como pessoas, como cristãos, como pessoas, como cidadãos, e nós temos que nos posicionar, temos que dar conta a esse tempo das nossas atividades. Se a humanidade caminha para o bem ou para o mal, fazemos parte dela. E pensar que nós não temos a capacidade de mudá-la ou de influenciá-la, então é negarmos a nós mesmos e especialmente ao Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, temos um compromisso com o Senhor Jesus, temos um compromisso com a vida, temos um compromisso com o amor e temos uma dívida eterna de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, aqueles que militam pelo Evangelho, quer dentro de igrejas ou fora delas, a serviço do Evangelho, e mesmo não, estão ainda ligados a Ele, porque dão prova de suas vidas de que Jesus habita dentro de cada um de si. Estamos agora entrando nesta live para chamarmos os muitos que queiram pensar a respeito disso, os muitos que queiram agora estar conosco também, refletindo sobre esta condição de nosso posicionamento diante da atual sociedade, diante do tempo dessa história que a humanidade vive. É bom pensar dessa grandiosidade de humanidade, sabendo que até o menor dos nossos irmãos, ou até o mais desvalido, ou até aquele sobrepujado, aquele que não é ouvido, aquele que está encarcerado, aquele que está amigo, aquele que está nesse momento deixando a vida, todos estes fazemos parte desta humanidade. Então somos todos, por excelência, importantes. Não podemos nos ver como separados, somos num todo a humanidade. Agora sim, encontramos nela pessoas que militam para o bem, pessoas que não se importam com o bem do próximo, pessoas que têm fé e pessoas que não acreditam naquilo que nós cremos, têm uma outra profissão de fé, uma outra forma de viver, uma outra qualidade de vida pela qual não se importam em dar testemunho contrário ao que nós aqui lutamos para ter. Vamos fazer esta leitura da humanidade a partir do que há de bom, e aquilo que não for bom, vamos procurar mudar, vamos procurar trabalhar de maneira que possamos fazer o nosso melhor. Quero estar apresentando você já de antemão aqui como participante. Quero dar boas-vindas a todos que aqui estão se achegando, e não estou visualizando bem ainda quem está aqui presente. Já está aqui. Irmã Janete, irmã Tarsila, já estão aqui presentes, irmã Débora, irmã Sirlene. Oh, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. E os demais que vão estar agora se unindo a nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos por este momento maravilhoso, onde temos a certeza de que não somos os únicos preocupados com o nosso posicionamento, com a nossa importância nesse tempo. Igrejas estão agora cultuando, igrejas estão meditando na palavra, estão em missões. As muitas igrejas espalhadas por todo o mundo estão nesse momento repensando a humanidade no sentido de melhor fazer o seu papel junto do nosso compromisso com Cristo Jesus, Senhor nosso. Assim é que eu peço que estenda a sua mão poderosa sobre todos, os que ouvem, os que pregam, os que estão diretamente ligados, e aqueles que, diretamente ligados no ministrar, e aqueles demais todos que fazemos parte. Agora estamos também ligados, por sermos os que irão ser transformados, os que hão de transformar a sociedade. A todos, obrigado, querido. Sejam todos abençoados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, não é intenção nossa nesses dias, nesse tempo, através desse recurso que eu estou propondo agora, desse nosso encontro, estar pregando a palavra de Deus em si. Não é uma pregação, não trata-se aqui de um culto.
mas trata-se de uma reflexão para que nós possamos alavancar o povo no decorrer do dia a dia, no decorrer da história. O povo evangélico, o cristão, ele tem muitas dúvidas que precisam ser sanadas, e nós mesmos temos que compreender nossa posição para melhor fazermos dentro desse propósito. Então agora nós vamos conversar, é um propósito que nós conversemos a respeito dessa nossa situação hoje, financeira, econômica, dentro da sociedade. E eu vejo que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito. Todos querem ter uma vida boa, todos querem viver bem, e às vezes parece que para se viver bem não se pode ser cristão, ou aquele mito de que sendo cristão também não se pode ser rico ou ser bem sucedido. Então há muita coisa que, por incrível que pareça, que ainda reside, que ainda povo de Deus. Há muita coisa que nós temos que desmistificar, temos que tirar, temos que nos apartar disso para que possamos ter uma vida em paz e tranquila. É evidente que você é uma peça fundamental nos tempos de hoje. É evidente que a importância que tem de você encontrar o teu dom, os teus talentos, encontrar a tua vocação com Deus, para que você possa desempenhar o melhor trabalho possível e estar dentro daquilo indiferente do ganho. Enfim, assim fazemos uma corrente, assim nós estamos trabalhando, sempre pela melhora. Mas quando você encontra pessoas em dúvida, quando você encontra pessoas deslocadas, é um problema sério, e é o que não falta hoje. Vi na minha vida muitas pessoas já reclamando essa situação. Vou dar alguns exemplos básicos. Houve um tempo em que a faculdade era uma coisa muito difícil de fazer, o ensino superior era de difícil acesso. Então alguns pais, sacrificando-se pelos filhos, empurravam os filhos para que desenvolvessem uma atividade universitária, acadêmica, e por vezes eles colocavam aonde era mais fácil ou como podiam, ou empurravam o filho, tendo como uma direção em especial o que era mais barato, ou em si o que era a vocação do pai. Então muitas pessoas entraram no mercado de trabalho, se formaram, muitas pessoas são economicamente ativas até hoje, algumas até com trabalhos relevantes, mas nunca estiveram satisfeitas com o que faziam, porque foram imposto isso, ou porque não tiveram assim a mesma escolha que hoje. E depois, por se abraçar a escola, a universidade, por terem pago muito, eles já não podiam mais, era um investimento já feito e tinha que se dar o retorno, especialmente aos pais que queriam ver fruto daquilo, continuavam na sua vida humilde para que o filho pudesse ter uma ascensão. Bom, existem outros períodos depois disso, mas agora no período mais próximo, o atual nosso, há uma facilidade em se ter um curso acadêmico, uma universidade, bem mais do que havia, e muitos então se apegam a isso como um sonho também de família, o sonho de ser formado, de ter alguém formado na família. E é muito comum nos dias de hoje você ver pessoas que estão prestando vestibular em 2, 3 entidades e com disciplinas completamente diferentes, seja na humanas, seja depois outras em outras áreas. Então há esse distanciamento, essa dificuldade em encontrar no vestibulando ali uma firmeza quanto ao que ele quer, nas exatas, no caso. Então ali você fica pensando o que acontece. Ele chegou até aqui agora, ele tem que decidir, chegou o tempo de eu me formar, meus coleguinhas todos estão indo para a faculdade e eu agora preciso decidir, vou fazer educação física, vou fazer veterinária, vou fazer medicina, vou fazer odontologia, vou fazer, enfim, qualquer área. E por vezes você descobre que isso é feito meio a tiro, meio a esmo, ou porque é mais fácil de desempenhar, ou porque esta universidade está mais próxima dele. Enfim, nada feito por verdadeira vocação. São poucos os que estão assim definidos desde criança, sentem no coração de desenvolver uma área específica. Então hoje há muitos que adentram nessa área e que saindo da faculdade depois vão estar ali desempenhando, ou nem no desempenho das suas funções, ou desempenhando contra a vontade, ou de uma maneira ruim. Então, mais uma vez, sociedade paga por isso. A sociedade vai ter péssimos profissionais, vai ter profissionais descontentes e por aí adiante. Mas no meio disso tudo, que é um cenário, naturalmente um cenário universal isso, agora temos aqui também então a nossa condição de
crentes, de seguidores do Senhor Jesus, que procuramos fazer o melhor. E também há uma coisa dentro dessa nossa esfera, que é a dificuldade de você ver crentes tão bem-sucedidos quanto as demais pessoas. Então fica aquela ideia, porque o trabalho muitas vezes do crente é aquém ao trabalho das pessoas ditas aí que não são crentes, né? Seculares, o trabalho secular. Então você vê essa disparidade, você vê essa mentira, essa falácia, mas está presente também, e às vezes é verdade. Às vezes, infelizmente, o crente ele tem dificuldade de desenvolver com tanta habilidade ou tanta capacidade quanto o outro. Agora já está isso acabando, mas havia sim. E grande parte disso, grande motivo disso é o fato de ele entrar, como muitos entraram nessa situação, equivocado, e depois desenvolve um trabalho ruim e dá mau testemunho, inclusive como crentes. Então, há tempos atrás, muito tempo atrás, as igrejas de crentes evangélicos eram igrejas sempre de gente muito pobre, gente muito humilde, e alguns lugares ainda são assim. Mas isso foi mudando, e hoje há hoje já uma adequação, já uma diferença dentro das igrejas, e que deu um salto de uma igreja muito humilde para uma igreja agora poderosa, grande. Antigamente falava-se de pastor, você via um pastor de bicicleta, você via um pastor morando no fundo da igreja, você via um pastor em dificuldade, e o pastor, ninguém se atrevia a ser pastor se não fosse por um chamado do Senhor, porque não era uma coisa rentável e não era uma coisa que se desejava, tinha que ser mesmo por uma vocação, por um chamado de Deus. Hoje, muitos entram no pastorado, ou entram para ser pastor e fundam igrejas exatamente pelo status que o pastor tem hoje, de riqueza e tudo mais. Então, esta coisa tem uma mexida social muito grande. Isso aí tem coisas muito para se falar a respeito disso. E o crente, hoje, infelizmente, ele não ainda se encontrou. Alguns acham que essa riqueza que os outros estão mostrando, fruto, muitos de uma forma ilícita, muitos em função de vários tipos de situações que eles adotaram, e o crente então fica entre a igreja pequena, entre a igreja grande, entre é rico, não é rico, ser rico é certo, não é, a igreja é para os pobres, é para os humildes, para os oprimidos, é para os ricos. Agora fala-se igreja de rico, fala-se igreja de pobre. Por vezes você pergunta, ou cumprimentando-se em algum congresso, a pessoa se cumprimenta e pergunta: onde você é? Eu sou da igreja tal. Você é da igreja de rico, você é a igreja de pessoas abastadas. Então isso tem que terminar. Nós, como proclamadores do Evangelho do Senhor Jesus, temos que tomar como base o seguinte: temos que oferecer o melhor, e vamos ser remunerados pela nossa qualificação e pela entrega que nós damos do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do nosso serviço. Tem que cair por terra esse tipo de coisa, e o crente ele tem que tomar a sua direção, tem que tomar o seu lugar no mercado de trabalho, sim. O crente tem que ser autoridade, sim. Não é contra o Evangelho isso não é errado. Errado é as formas ilícitas de se chegar a isso. Errado é a corrupção, errado é a falcatrua, errado são as coisas que é errado para qualquer pessoa. Então, dentro do Evangelho, assim, você ser rico não é problema. Aliás, nós necessitamos que pessoas influentes estejam juntos ali das igrejas, estejam ajudando na formação e na proclamação do Evangelho pela igreja. É lógico, há muito mais força, mas isso não deve ser uma meta, isso não deve ser assim o principal. A igreja tem que cuidar de estar com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus, ali proclamando o verdadeiro e santo Evangelho. É o que aconteceu com a igreja que no passado vinha da igreja primitiva, e ao se meter com o Estado, em aceitar a ajuda do Estado, abdicou essa condição de igreja humilde, e hoje é a igreja mais rica que existe, mas nunca mais será a mesma, nunca mais ela terá o que ela teve um dia, jamais, porque já se corrompeu, já entrou direto. Hoje é um império de dinheiro. Os evangélicos não tomaram um caminho diferente. Em poucos anos agora você visita alguns lugares e o maior monumento que existe na cidade ou em área nobre é de igrejas ou seitas, ou se proclamando igrejas evangélicas. Mas o que você não pode perder, não é proibido você viver
de uma maneira muito simples, não é errado, e também não é errado você viver na abastança. Errado é você fazer e cometer coisas erradas. Errado é você usar o Evangelho para alavancar a tua vida pecaminosa. O errado é você se esconder como fachada atrás do Evangelho. O errado é você macular o Evangelho. O errado é você enganar-se a si mesmo e querer enganar o outro, agora atraindo ele por vantagens financeiras ou querendo simular que o Evangelho é isso. Aqui nós vamos falar da necessidade que o crente tem de se posicionar e de ser bem sucedido, mas isso implica que nós não podemos perder especialmente a nossa natureza, a nossa condição. Meus irmãos queridos, o Evangelho do Senhor Jesus é algo difícil de ser proclamado. É algo, por isso que a igreja, a antiga igreja, abandonou o Evangelho do Senhor Jesus para ser um império que é hoje, porque um voto de pobreza, andar com os humildes, não perder a sua característica fundamental de amor, não se vender, não negociar, não tripudiar, isso é difícil, queridos irmãos. Isso é para quem é muito seguro, muito firme. Então hoje o nosso desafio está claro de nós sermos na sociedade pessoas influentes, pessoas bem formadas, pessoas que têm uma condição de vida com dignidade, sem perder a essência. Então, nosso desafio hoje não é só vencer no mercado de trabalho, mas é sim, não só vencer profissionalmente e também financeiramente, mas sim levando, resgatando a verdadeira, o lado genuíno do Evangelho que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Se for para perder Jesus, se for para perder o Espírito Santo e ganhar em dinheiro, então está errado. Mas o que acontece hoje também é que muitos se aproximam da igreja na perspectiva de ficarem ricos. As ditas igrejas ou seitas ricas, elas manifestam isso como um chamariz, e elas jogam essa isca de que você vai ter dinheiro, que você vai poder, que você será, que você isso, que você... Elas estão vendendo essa ilusão na cabeça das pessoas, atraindo de uma prosperidade como pano de fundo a prosperidade, e aí vai. Então, essas igrejas estão criando um público que busca, assim, no sentido de que a qualquer preço eu quero ficar rico, a qualquer preço eu quero deixar de ser um miserável ou ter minhas situações tão complicadas como eu vivo por não ter dinheiro. Então aqui nós temos, oh meu Deus, olha a igreja, que coisa maravilhosa que o Senhor está nos dando, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tal qual estava a igreja primitiva. Estamos lutando por uma igreja que resgate a sua verdade, que mantenha o Evangelho puro, que mantenha o Evangelho formador de cidadãos, de cristãos, a família de Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, não está nada perdido, querido irmão. Não se deixe assustar agora pelos que se venderam, quer há mais de 1000 anos, quer há mais de 1.300 anos, sei lá quanto tempo, quer os que estão se vendendo hoje. Não se deixe levar. Esta é uma grande oportunidade para nós proclamarmos o Evangelho na sua inteireza e também não sermos ali dentro da sociedade aqueles que passam as maiores dificuldades, e em vindo as dificuldades saberemos como passá-las, porque jamais seremos assim pobres enquanto estivermos Jesus, enquanto o tê-lo dentro do nosso coração como um propósito de vida, o Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo, nós nunca iremos perecer, ou todas as dificuldades serão vencidas com alegria, com firmeza, sem nos descaracterizarmos. É um grande desafio para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem esse desafio no meio da corrupção, no meio de todas as falcatruas, no meio de todos esses apelos de riqueza, o desespero da pobreza. Por um lado é o desespero de não ser ninguém, da pobreza, que hoje ser pobre é pior do que ser amaldiçoado, e hoje aqueles que também, ávidos de riqueza, fazem qualquer coisa, inclusive usando o nome do Senhor Jesus, inclusive usando a igreja como patamar, como trampolim para isso. Aonde você vai ficar agora? Você fica perdido, mas o que eu sou, o que eu faço, como é que eu ando,
Como é que eu vou agir? Está tudo contaminado. Não, não tem perigo, meu querido. Não há perigo. Você é cristão, você guarda Jesus no teu coração, você guarda o Senhor na tua mente, você vai dormir com o Evangelho no teu coração, você milita o Evangelho. Não há problema para você, meu querido. Não se desespere, não se compare com qualquer outra coisa. Você tem uma essência, você tem uma natureza, e essa natureza vai prevalecer pelo Senhor Jesus Cristo. Então não se desanime, não se desespere, mas também contribua no sentido físico. Quer ver uma coisa que derruba os seguidores do Senhor Jesus? É achar que porque nós temos o Pai bondoso, maravilhoso, temos o sacrifício do Senhor Jesus, a graça de Cristo Jesus, em cruzar os braços. Crente preguiçoso, crente vagabundo não é crente, ele é vagabundo chamando-se crente. Ele é preguiçoso chamando-se crente. Vocês estão vendo aonde começam as coisas? Então, quando nós vamos falar aqui de orar pelas vocações, orar para que a tua inserção no mercado de trabalho, ou o fato de você voltar ao mercado de trabalho, ou o fato de você ter sucesso, está ligado diretamente aos nossos conceitos, está ligado à nossa missão com o Senhor Jesus, com o Santo Evangelho. Nós não vamos aqui fazer uma gambiarra, ligar uma coisa errada com outra, usando o nome do Senhor como pretexto da tua boa vontade. Se você tem boa vontade, você tem boa vontade de fazer o que é certo. O cristão de boa vontade é aquele que, antes de mais nada, ele tem boa vontade de se transformar, de ter um caráter digno, um caráter cristão. Então é isso, e vamos falar a respeito disso. Quem não quer dinheiro? Quero dinheiro, abençoado. Quero dinheiro sem que ele compre a minha alma. Quero dinheiro sem que ele comprometa a minha vida com o Senhor Jesus Cristo. Então são parâmetros assim extraordinários que nós temos que levar em conta. Não é proibido não você ter dinheiro. Não é proibido não é errado, não é pecado você ter uma vida de abastança. Não é isso que pega. Aliás, quando você vê o universo, a humanidade nesse momento, as nações chafurdadas em crises, e quando especialmente a crise é moral, porque a crise moral liga diretamente à falta do Senhor Jesus, à falta do Evangelho, à falta de Deus. Então você vê que o homem se largou, aí você percebe que a falta que está tendo agora, o mundo está respirando pobreza, miséria. Esses homens ávidos que estão hoje subjugando as nações, que estão submetendo as nações a sofrimentos terríveis, a seu bel prazer, esses são miseráveis, são os mais pobres que existem. Eles podem estar se enchendo de propriedade, porque eles não vão levar nada quando morrerem. Eles podem estar se enchendo de propriedade, eles podem estar enriquecendo seus cofres de cédulas, de ouro, do que bem entenderem, mas esses são os miseráveis desse tempo. Esses são que vão viver unicamente do que aqui está, eles não levarão nada, por muito que seja o caixão de um deles, a esfinge, ou a lápide, qualquer coisa, pode custar $1 milhão, $1 milhão, mas não vão levar coisíssima nenhuma. Esses são miseráveis por excelência, eles se venderam, e por isso são miseráveis espiritualmente. Eles não têm a riqueza dentro de si, eles não desejam a riqueza que está em Cristo Jesus. A não ser uma poderosa conversão, poderia fazer um milagre verdadeiramente. Agora nós vemos o que é a extensão de um milagre para estes malfeitores desse tempo. Ou eles decididamente estão a serviço do mal, são filhos do mal, ou então somente um milagre poderoso, que isso cumpre aqueles que estão pregando o Evangelho, ter com Deus, se é a vontade dele que isso aconteça. O fato é, meus queridos irmãos, que a crise moral está dando espaço para nós cristãos verdadeiros. Nós, verdadeiros cristãos, é hora de nós crescermos. É hora de nós virmos agora à frente, meu querido irmão. É nosso tempo, porque a riqueza do Senhor Jesus está conosco. Então não perca essa riqueza, não perca. Agora mesmo, para não desvirtuar, porque nós podemos falar isso daqui muitíssimo. Vamos falar então dessa vocação. Por isso, tudo começa, um trabalho estruturado. O crente tem que ser orientado, o crente não pode ser preguiçoso. O crente tem que estar imbuído do Santo Evangelho no seu coração. Ele não pode olhar a si mesmo como fim principal. Ele tem que seguir o Evangelho, tem que amar o próximo, ele tem que ser uma pessoa de uma visão
superior, uma visão aos moldes do Senhor Jesus, inspirada pelo Santo Evangelho. Nós temos que ascender a isso. Então há um caminho para nós. Não é mais se jogar no meio. Todo mundo fazendo faculdade, eu me jogo no meio. Amanhã você está desempregado igual, você não sabe o que fazer, você não tem, a tua qualificação não vale porque você não gosta, ou porque você não aprendeu, ou porque você comprou. Não é se jogar no meio da multidão. Não é se jogar na moda. Me jogo agora porque agora estão pagando bem por isso, estão pagando bem por aquilo. Não é isso. Vamos organizar nossa casa. Nós não somos muitos. O quê? Não, nós não somos muitos. Reverendo, você está dizendo que não são muitos os cristãos? Claro que não. Os cristãos verdadeiros não são muitos, não. Não são. O que você está vendo por aí, instituição usando o nome do Senhor Jesus, não é do Senhor Jesus. Não é por falar, não é por ter uma Bíblia, não é por ter um quadro, ou por ter uma cruz, ou não é. Isso não torna ninguém cristão. Então isso não os torna cristão. Então nós não somos muitos. E a prova disso é que os países estão chafurdados na violência, na desgraça, na miséria. Os países estão chafurdados nas doenças, nas muitas enfermidades. Estão aprisionados em suas leis, em seus corruptos de preferência, de plantão. Isso você acredita seja, na verdade, fruto do quê? Reflexo do quê? Cristão, vem à frente. Venha à frente, mostre-se. E é nesse desejo que nós estamos agora militando pelo Santo Evangelho, que eu quero passar para você uma pergunta que está no livro, está na carta, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Ananias e Safira, versículo 3 melhor. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. A história de Ananias e Safira você deve conhecer, mas eu vou lembrar brevemente aqui para nos posicionarmos. Ananias e Safira faziam parte da igreja primitiva. Para fazer parte da igreja primitiva, era importante que você tivesse um testemunho forte de conversão. Isso era um requisito para a igreja primitiva. Aquela igreja inicial dos apóstolos, após a morte do Senhor Jesus e ressurreição. Mas esta igreja, ela tinha um compromisso entre si. Todos eles acordavam numa mesma coisa, era uma comunidade de bens. Todos vendiam o que tinham e davam em prol da comunidade, e ninguém passava necessidade. Foram anos ali de abastança, de tranquilidade, enfim, nesse aspecto. Mas agora aparece Ananias e Safira, que fazem parte, portanto, já haviam tido um testemunho também de conversão forte, e eles estão ali. Ananias, inclusive, o nome dele significa dizer graça, e Safira, beleza. Então, graça e beleza, até no nome deles são abençoados. Espera-se que eles tenham um testemunho tal. Depois, esse nome, que chega a ser um título, uma qualidade, né, deveria corresponder como tal. Mas eles fazendo parte agora da igreja primitiva, vendo, inclusive, que um outro membro chamado Barnabé, José de Barnabé, que estava junto com eles. Barnabé, um mercador de Chipre, que agora muda-se para Israel e tem ali um terreno. E ele vende aquele terreno e ele resolve dar aquele terreno para vender o terreno, e todo o dinheiro ele deu para a comunidade. Você vai ver um pouquinho antes, quando você abrir a palavra, em capítulo 4, capítulo 5. Então Barnabé, ele restituiu, ele passou todo o dinheiro para aquela comunidade, sabendo do acordo que eles tinham de sobrevivência. Mas também nós temos outro personagem, que é Maria, mãe de João Marcos, que tinha sua casa e não vendeu sua casa, mas ela abriu sua casa para que o evangelho fosse ali estabelecido também. Então aquilo era de comum acordo com eles. Mas daqui a pouco Ananias vende então aquela sua propriedade, e em acordo com a sua mulher, ele comparece os apóstolos ali, a Pedro, e ele
ao invés de dar o dinheiro, ele dá parte do dinheiro e esconde o resto. Daqui a pouco, Pedro então pergunta para ele, e basicamente o que ele tinha feito, porque Pedro, ali revelando o dom de conhecimento e dom de discernimento de espírito, além dos outros dons que ele recebeu do Senhor, que estão lá listados em 1 Coríntios, você vai ver isso aí no capítulo 4, 4 a 11, você vai ver os demais dons ali. Então Pedro, agora com aquele discernimento, percebe: esse homem está mentindo. Por que ele está mentindo? Por que essa hipocrisia? Por que essa mentira? Ele acha que está mentindo para mim? Ele está mentindo para o Espírito Santo. E ele pergunta: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Você não precisava fazer isso, você poderia ter vendido, ficado e nos dito. Não era uma obrigação, ninguém obrigava. Eles entraram em comum acordo de fazê-lo. Então, ele acabou violando esse acordo. Ele acabou violando deliberadamente, foi de caso pensado. Depois, hipocritamente, ele aparece e acaba mentindo. E aí Pedro fala, logo depois de Pedro falar isso, ele acaba morrendo. Acaba dando um ataque nele, acaba morrendo ali. 3 horas depois vem a esposa e conta a mesma história. E ele diz: teu marido acabou de ser sepultado e você vai agarrar o mesmo caminho. Aí você fica perguntando: o que aconteceu com estes? Quem não tem a ideia, quem não tem a vontade de viver numa sociedade onde nada falta? Quem não tem vontade de viver num lugar onde você não se preocupa com as necessidades básicas, você está bem suprido, você tem roupa, você tem condição, escola, você tem dignidade, todos queremos o melhor, todos queremos uma boa casa, todos queremos carro, todos queremos então nossos meios, nossos recursos para bem viver. É natural, isso é do ser humano e não é errado. Então quando você faz esse acordo, vamos dizer lá, igreja primitiva, estão começando de volta, porque a igreja se corrompeu. Vamos pegar o exemplo da igreja primitiva. Agora, os irmãos, vamos nos unir, irmãos. Vamos ser diferentes, vamos. O que aconteceu é que Ananias, nesse mesmo sentimento, ele quis ter parte com Deus ele quis ter 2 vantagens. Uma, junto dos apóstolos, porque eles viviam sem problema algum, sem doença, eles viviam de uma forma, embora que perseguidos, mas eles viviam muitíssimo bem. Então o que acontece é que esse homem Ananias teve a ideia de que, enganando, mentindo, tentando mentir para o Senhor, esqueceu, ele já professo convertido, esqueceu de que não se mente para Deus. E isso que eu quero que você não venha ocorrer, não venha cumprir. Por isso que eu estou contando essa história. Agora então o que ele faz? Ele quer ter parte com os apóstolos, quer viver naquela comunhão junto do Senhor Jesus, pela palavra de Jesus, porque Jesus estava ainda ali de uma forma efervescente, estavam vivendo aquela emoção e todo aquele testemunho de Jesus, estavam juntos naquela época. Agora ele queria tirar partido nisso, que quando você quer ser crente, é quando você quer estar protegido por Deus, é quando você quer, eu estou na igreja, eu estou protegido, vou fazer uma viagem, vou fazer um negócio, vou fazer uma coisa, eu quero estar com Deus, é isso. Você quer estar protegido, quer estar guardado por Deus, quer estar guardado a tua família, mas quer ter a tua parte no mundo. Quer dizer, ele guardou dinheiro, ele não deu tudo, e quer ter a parte com o mundo, como quem negociando, como quem diz: vou estar bem com Deus e vou estar bem aqui. Compreenderam? Então esse é o mal que muitos crentes estão cometendo hoje, e por isso estão morrendo espiritualmente, morrendo depressivos, morrendo de muitas formas, porque estão querendo fazer o que lá atrás deu errado. Ananias e Safira, sua esposa, deram demonstração disso para nós aqui, povo de Deus. Que isso? Nós vamos cometer o mesmo erro? Você está com um pé na igreja, está com outro pé fora. Agora, por que eu, falando aqui, como nós estamos falando, orando por dons, eu quero saber quem você é nessa história? Porque nós vamos ter agora quantos sepultamentos mais aos moldes de Ananias, que queria 2 coisas ao mesmo tempo. Queria estar bem com Deus e queria estar bem, quer dizer, não pode estar bem com Deus é um Deus só que você serve. Agora ele queria, mentindo, ele queria estar bem com Deus. Você mentindo nunca vai estar bem com Deus, jamais vai estar bem com Deus. Você sendo um hipócrita, jamais você vai estar bem com Deus. Então não adianta você vir pedir emprego, não adianta você vir pedir dentro da sociedade uma relevância, não adianta para continuar uma sociedade
podre, uma sociedade mentirosa, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade que troca Jesus, que enterrou, sepultou Jesus, crucificou Jesus. Quantas vezes? Não é isto, meus amados, o chamado que nós temos. Não é esta a proposta nossa. A proposta é que você tenha uma vida e vida em abundância. A proposta é que você seja bem sucedido, sim, mas como membro da família de Cristo Jesus, como aquele que não negociou seu coração, não negociou sua dignidade, não negociou a sua alma, não negociou a sua vida, não joga tudo como um jogador translocado, não é um ganancioso que quer ter o pé aqui e lá, acima de tudo um medroso, tem medo de se afastar de Deus e tem medo de vir para Ele, e acha que vai ficar assim a vida toda. Você acha que Deus uma hora não vai chamar e dizer: ô meu filho, o que você está fazendo comigo? Você está brincando comigo, meu filho? Você está brincando? Você está querendo agora aliança comigo e com Mamon? Você está querendo aliança comigo e com o pai da mentira? Você é um adúltero, meu filho? Você quer casar com a igreja e está casada com o mundo? Você está casado com a igreja, está casado com as falcatruas, com as coisas ruins? Quem é você, meu filho? Então, antes que aconteça pior, eu prefiro tirar você dessa jogada. Agora você vai entender, porque é uma coisa que constrange às vezes. Por que crente é só conhecido como pobre? Ou que crente rico, as igrejas ricas são igrejas mentirosas, enganosas, ou que estão na falcatrua? Nossa, quanta barbaridade tem, corrupção. Então esse tipo de vandalismo contra o evangelho tem que acabar. Nós vamos ser bem-sucedidos pela porta da frente. O Jesus nos convida, mas não é negociando, não é agora mentindo, não é sendo hipócrita, não é agora sendo mal intencionado. Você está na igreja mal intencionado, não dá para acreditar uma coisa dessa, que você acha que vai enganar Deus. Não dá para acreditar que você é tão tolo, que você é tão inocente, ou é tão malvado a ponto de você achar que Deus não está ali, ou que você está enganando a Deus. Se Ele perscruta os corações, você acha que Ele não sabe quem você é, meu filho? Você está na igreja para se transformar. Deus não vai pelo que você diz. Deus vê teu coração. Deus está ali aguardando que você se converta. É você que está em perigo, não Deus. Deus nunca esteve em perigo. E se os governantes malvados que estão a serviço do mal resolverem fechar a igreja na terra, ainda assim eles não tocam em Deus. Deus é intocável, Jesus é intocável, o Espírito Santo de Deus é intocável. Ainda que não exista mais igreja, aqui o modo de falar figurativo, naturalmente, porque tem a nossa, a Bíblia nos fala a respeito dos fins do tempo e do porvir. Mas eu digo assim agora, de uma forma figurativa, se hoje fecharem todas as igrejas, se hoje acontecer isso, Deus não foi mexido. Agora, os que pretensamente seguem Deus, estes sim. Talvez não seja isso que está acontecendo, essa mexida para ver quem está seguindo a Jesus. Agora nós estamos aqui, claro que a família em Cristo Jesus tem que ser melhorada, claro que nossos filhos têm que ter um lugar digno dentro da sociedade. É lógico que quanto mais autoridades estiverem que sejam cristãs, para nós é melhor, para a humanidade é melhor. Conquistamos isso, sim, mas vamos conquistar isso através do quê? Do coração verdadeiro, no coração puro. Não é fingindo-se de crente, não é fingindo-se. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que ia fazer uma faculdade dentro de que pertencia a uma igreja evangélica, pertence até hoje, uma das maiores do Brasil. Ele ia fazer ali só para entrar e pegar o primeiro diploma dele, que daí ele ia fazer especialização em outra área, mas ele queria: irmão, você não é crente? Você não sou, eu só vou entrar porque eu entro ali. O pastor disse que se eu vim nos domingos na igreja e tal, ele me dá de graça o curso e eu vou para lá. Então tem muitos desses infiltrados entre nós, mas não é de nós estranharmos que tem infiltrado. Pedro demonstrou ali nessa leitura que o discernimento de espírito. Agora, se o pastor tiver discernimento de espírito, ele também vai ver quantos estão dentro da igreja e estão negociando ou tentando negociar.
Porque não é só o que vem de fora, muitos estão dentro da igreja, tentando fazer essa conexão que é morte. O pastor tem que avisar ele: meu filho, vem cá, você está querendo jogar dos dois lados, você está querendo ser um jogador dentro da casa do Senhor, você está querendo agora, porque teve um boom aí, igreja evangélica, você acha que alguns evangélicos aí se destacaram, você entra nessa agora como um recurso último, porque você está desempregado, porque você está isso, você está aquilo, e você está vendo aí uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de se alavancar, seja no louvor, seja nisso, naquilo e tal. Então vem cá, eu vou te mostrar a passagem que está em Atos dos Apóstolos, final do capítulo 4, início do capítulo 5, você vai perceber ali, eu vou te contar a história desses homens que já pensaram como você. Eu vou te contar a história de um casal que pensou exatamente o que você está imaginando, e o final disso é morte, o final disso é destruição, o final disso é danoso. Então agora que nós vamos começar, eu quero ter a certeza de que esses nossos encontros vão ser para edificação da igreja, daqueles que são em Cristo Jesus, daqueles que estão buscando uma vida reta. Que vantagem nós temos de formar ou de despertar dons que serão recusados em função de dinheiro? Quantos têm um dom, chega no vestibular, resolvem fazer uma outra disciplina completa, uma outra área completamente diferente da sua vocação, do seu chamado, porque o mercado de trabalho está mais apetecido? Quantos venderam-se, gastaram 4, 5 anos, tomaram a vaga de outros, ajudaram na bagunça que está aí? Quantos? Se antigamente você não tinha capacidade, ou não tinha competência, ou não podia decidir por si, porque as circunstâncias levavam a você fazer, não havia disciplina, não havia condições, ou já era uma coisa opaca que você não podia escolher, compreende-se. Mas agora, hoje que você tem escolha, você fazer uma coisa que não gosta, fazer uma coisa obrigado, fazer... Por quê, meu querido? Quando você faz algo em busca unicamente do dinheiro, você está pervertendo, você está dizendo sim à saída desse dom. Quer dizer, você está anulando, você está negando o que Deus te deu. E disse: meu filho, talvez não seja tão glamuroso a princípio que você tem, mas vai ser altamente valioso para você. Antes de você ser humilde, bem formado no sentido de dom, no sentido de talento que Deus te dá, do que você se meter a uma coisa, ser um grande nome lá, e além do que ganhar muito e fazer um estrago na humanidade. A humanidade está desse jeito, inclusive por causa disso, inclusive por falta de orientação da igreja, inclusive porque a igreja renunciou ao Senhor Jesus há muito tempo, inclusive porque a igreja ficou gananciosa, inclusive porque a igreja, uma das formas dela dizer que ela é prosperidade e colocar na cabeça do povo que a igreja é próspera, ela era mostrando seus templos suntuosos. A igreja evangélica não era assim, demorou muito até pegar o mesmo rumo da católica, demorou muito. Quer dizer, ela demorou muito, a modo de dizer, ela foi muito rápida. Ela foi muito rápida, ela se corrompeu muito rápido. Então hoje, quando você olha essa coisa que você gostaria de ver, famílias bem formadas, pessoas de bem, pessoas em paz pelo menos, não. A pandemia deixa todo mundo louco, a pandemia fragiliza todo mundo, a pandemia conseguiu nivelar todo mundo no mesmo medo, na mesma ansiedade, na mesma dúvida, no mesmo temor, nivelou, mostrou quem somos. Que diferença há entre nós evangélicos e o povo que está aí, com medo? Que diferença há? Então agora eu deveria chamar as grandes igrejas que mostrassem o seu potencial, que seria a coisa mais natural, que mostrem, elas sendo evangélicas ou não, que mostrem agora o seu poderio, o império que eles levantaram, como é que esse império agora reage a isso. Mas foi um império contaminado. Estamos aí contaminando, permitindo que as coisas andem a seu bel prazer, as coisas andem pela carne, e a carne, ela tem necessidade de aparecer, ela tem necessidade de luxo, ela tem necessidade de vaidade, ela tem necessidade de luxúria, todas essas coisas por aí. O engraçado, o interessante é que nós pregamos o que é errado, nós pregamos, mostramos o que é o errado, pregamos o certo para mostrar o que é errado, e as pessoas estão optando pelo errado. Como que você quer sucesso com Deus, com o Senhor,
Se você quer optar ainda pelas coisas erradas, o teu empreendimento vai ter um sucesso com base no quê? Você vai num banco e pede um investimento, um empréstimo para o investimento. Eles vão lá e perguntam para você que natureza é o teu investimento e faz-se um catatal lá, uma série de perguntas para ver a rentabilidade, a possibilidade, as condições, uma análise de mercado, tudo mais. Chega-se à conclusão que não é viável. Chega à conclusão que aquilo ali, no investimento, não é compatível e eles não vão cobrir esse empréstimo, esse investimento que você quer. Agora, nós crentes, nosso investimento, aonde vai dar? Você vai seguir o caminho de Ananias? Então não tem chance. Você quer estar de bem com Deus quando está no apuro, mas na bonança você quer ter duas partes no mundo. Eu estou aqui e estou aqui, estou aqui e estou aqui. Esse tipo de coisa. Você está dividindo o evangelho, você está dividindo o teu coração, que o divisor não é Deus, o divisor não é Jesus, ele é comunhão, ele é união. Então, quando eu estou propondo agora que você conheça o teu dom, não é para você virar isso. Eu não quero dar continuidade, pelo menos na humilde igreja que eu toco, que eu estou à frente, eu não quero dar eu não quero dar a mínima impressão de que eu vou projetar você ou que eu vou fazer esforço de encontrar biblicamente uma maneira assim para que nós possamos prosperar à luz do Senhor, porque só se prospera à luz do Senhor. Não existe essa remenda, essa gambiarra, essa coisa de me empresta aqui, me ajude aqui que eu devolvo lá, esse tipo de coisa. Não existe isso, ou você é ou você não é. Deus não vai prosperar o mal, Deus não é tolo. E nós não temos a intenção disso. A igreja que fizer isso, ela está cavando sua própria sepultura. Ela não é para isso, não foi para isso que nós viemos. Então não é proibido ser rico, não é proibido você ter abastança, não é nada. Aliás, é desejável desde que não comprometa a tua verdadeira riqueza, a tua alma, a tua vida com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o santo evangelho do Senhor Jesus foi abandonado. É por isso que o santo evangelho de Jesus não é glamuroso. Jesus não veio transformar o status de ninguém financeiro. Jesus não veio nomear novos governantes para o seu tempo. Jesus não tem atrativo nenhum que hoje o mundo moderno quer, no sentido de ser rico, ter dinheiro, fazer o que bem entende. Isso foi alimentado por outros que depois de Jesus pretensamente tomaram a obra dizendo que eles são a continuidade de Jesus. Está aí, o mundo está nisso por causa disso. Não é isso, não é. Jesus, na verdade, quando apresentado às pessoas, é um banho de água fria, porque Jesus fala de humildade, Jesus fala de consertar a partir do que se tem olhando para o céu. E hoje o crente primeiro quer o dinheiro no bolso, primeiro ele quer o status de que ele cresce, que depois ele vai dar em troca. Isso é muito comum você ouvir religiosos, não vou dizer só evangélico, eu falo mais evangélico para não dar a impressão de que eu estou assim martelando em cima. Não é intenção minha isso, meus irmãos, estou de coração aberto para falar com vocês. É que eu estou cansado de ver o povo evangélico sofrer. O povo evangélico tem que vir para frente, queridos irmãos. O povo evangélico tem que crescer mesmo pela porta da frente. O povo evangélico tem que montar suas famílias estruturadas com felicidade, com amor. É isso, Jesus aparece assim nesse tempo. Vamos acender a isso. Mas acontece que hoje você vê em igreja pessoas fazendo as propostas mais loucas. Pastor, se eu conseguir, eu vou dizimar, ou eu vou formar uma igreja, eu vou fazer isso. Depois que eu tiver o dinheiro no bolso, eu vou fazer... Que isso? Que é isso? Ele vai ser bom, eu vou mudar, a minha proposta é que eu vou ser uma pessoa de coração aberto, eu vou ser uma pessoa mais querida, mais agradável depois de ter dinheiro. Depois que o dinheiro entrou na minha conta, no meu bolso. Então, essas pessoas dependem de que primeiro haja dinheiro para depois a disposição de serem pelo menos educadas, pelo menos mais sensíveis, pelo menos mais agradáveis. Porque transformar o coração não é o dinheiro que transforma. O dinheiro transforma o meio social ali por algum tempo e com reservas. Mas ele não transforma a alma, o coração. Não transforma isso. E nosso primeiro é transformar o coração, é a alma. Agora, você já imaginou
Mais um empresário. O crente entrou ali na igreja agora, ele teve uma evolução dentro da igreja, ele deixou de beber, ele deixou da prostituição, ele vive com a família, ele está crescendo, a empresa dele está indo bem e tal. Mas você vai lá um dia na empresa dele, o funcionário reclamando que ele é mesquinho, o funcionário reclamando que ele rouba o funcionário, o funcionário reclamando que ele é um carrasco, o funcionário reclamando que ele é terrível, querendo, na verdade, derrubá-lo. E quando então Davi, do seu Salmo 20, vai para a guerra, o que ele conta? Primeiro tem a oração do povo pedindo por ele. O Salmo 20 é a oração do povo pedindo pelo rei que vai à batalha, confiando no rei, o rei que vai nos representar. O rei, eu quero o bem do nosso rei, eu quero o bem do meu patrão, eu quero o bem. Por que quero o bem? Porque ele está ligado a Deus. Eu quero o bem porque ele me faz bem, eu quero o bem porque eu vejo sinceridade, eu vejo honestidade nele, porque eu vejo um coração aberto. Eu quero o bem porque eu amo essa pessoa, me faz bem, ele deseja o bem, ele é justo. Depois, no 21, já é um agradecimento, já é um cântico. O 20 é uma oração, o 21 é um cântico, que eles agradecem. O primeiro que agradece daí é o rei, ele vem agradecendo a Deus, ganhou, teve a vitória. Então no 20, primeiro o povo pede por ele, o povo pedir, vou pedir para o nosso rei que ele tenha sucesso, vou pedir para o nosso presidente, vou pedir para o nosso dono da nossa empresa, quem é a pessoa que faz isso? E daí o rei pede a Deus. No 21 vamos agradecer, primeiro é o rei que agradece, obrigado meu Deus, eu não sou nada, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E daí o povo agradece. Gente, isso tudo é bíblico, isso tudo está na Bíblia, isso tudo está ao nosso alcance. E aí os crentes falam de boca cheia, porque você nasceu não por cauda, mas nasceu para ser cabeça e não por cauda. O homem nem sabe o que quer dizer isso. Então por que nós não vivemos o que nós pregamos? Eu vou te dizer por que nós não vivemos o que nós pregamos. Porque nós falamos, vivemos prosperidade santa, nós vemos saúde, nós vemos cura, nós vemos milagre. Aliás, cadê os milagres das igrejas? Cadê as curas? Cadê as bênçãos da igreja? Nós pregamos e não vivemos. Por quê? Porque não é no nosso coração. Porque estamos sendo como Safira e Ananias. Aliás, um casal é para mostrar que é homem e mulher, a família. As famílias estão pensando assim, as famílias estão querendo negociar com Deus, as famílias estão querendo mentir para Deus. É para você ter uma vida reta, meu filho. Oh Deus, abençoa. Agora imagine uma cena, os outros clamando por Deus, e Deus, as ovelhinhas, o seu balido, o pastor ouvindo o balido das suas ovelhinhas, e lá no fundo ouve uma ovelhinha cansada com o seu balido, cansada, falando já aquele balido fraco. Ele diz: quem é essa ovelhinha que tem me incomodado à noite? Tem uma ovelhinha que está chamando por mim. Aí vão ver, está lá a ovelhinha, diz: mas por que você não vem até mim, ovelhinha? Não posso, você tem algo para falar comigo? Tenho, meu senhor. Você tem algo para mim? Tenho. Então venha. Ele disse: mas eu não posso, eu sou aleijado. Então ele diz: levanta-te e anda. Oh meu Deus, oh Deus querido, imagina isso, querido. Se você tiver algo para dizer para Deus, Ele vai curar. Ele vai curar a tua paralisia. A minha ovelhinha quer me ver, quer me enxergar. Dê vistas para ela. E os anjos vão lá e abençoam. Então tenha vista, tenha visão a partir de agora, minha ovelhinha. É isso, queridos irmãos. Estamos perdendo a noção. Sim, você está bem sucedido, é uma consequência do que está em você, meu querido. Eu tenho a resposta para esse tempo nesse sentido agora, aqui dado pelo Senhor. Primeiro se alinhe. Você é filho do rei, você é filho, você é co-herdeiro em Cristo Jesus das riquezas do Pai. Se alinhe como príncipe, meu querido, se alinhe. Não ande como um molambo, não ande como um pedinte, não ande mendigando as migalhas dos ricos desse tempo, desejando os postos de trabalho dele, desejando uma vaguinha ali, outra coisa. Você vai e conquiste pela tua competência, porque tem algo dentro de você que vale mais, muito mais do que você imagina. É esta força nossa que vai nos proclamar vitoriosos. É isto, mas Jesus não está sendo apresentado. Estamos apresentando nossa arenga, nossa súplica, nossas murmurações a todo instante. Todo mundo quer ser, ninguém quer ser transformado. Todo mundo quer estar na condição de abençoado. Ninguém quer correr atrás da bênção. Ninguém quer ser bênção.
Este é o mal da igreja paralítica hoje. A igreja hoje é paralítica, é cega. A igreja hoje precisa de socorro. E você, não sendo cego, a igreja não será cega. Você não sendo paralítico, você caminhando pelo Santo Evangelho, a igreja irá caminhar nesse tempo, meu querido. E quando eu falo a igreja caminhar, eu não estou falando de milhões de templos suntuosos. Eu estou falando de uma igreja que vai curar teu vizinho. Eu estou falando das pessoas que vão andar e vão curar. Naquela época da igreja primitiva, Pedro estava tão cheio da graça do Senhor, Pedro estava tão iluminado, tão cheio da graça, que as pessoas se curavam pela sombra dele, pela sombra de Pedro. Agora me diga, quais destes que representando a igreja, o Senhor Jesus, curam pela sombra? Quais? Então é assim que nós vamos devolver, recuperar a nossa autoridade. Eu não tenho. Já fui executivo, já fui um homem de frente em empresas fortes, já fui um auditor, já fui um homem de reestruturação, e eu te digo, eu não tenho resposta para isso. Para mim só existe o Evangelho. Para mim todo o progresso, toda a evolução do homem, toda a capacidade do homem está no Santo Evangelho do Senhor Jesus, porque o investimento nosso, se você vai comer bem, é porque você tem muito trabalho pela frente. Se você agora precisa de um carro com mais força, é porque longe vai ser a tua caminhada. Se você precisa de uma coisa mais robusta, é porque você está levando cada dia a coisa mais preciosa. O Senhor está depositando sobre nós nesses dias o peso do Santo Evangelho. Está depositando para nós uma missão tão importante. E sabe qual é? É colocar sorriso em quem não consegue sorrir. É fazer essas pessoas terem alegria de viver, resgatar essa alegria, as pessoas voltarem a encontrar o seu valor, a sua importância. Então não é mais um empresário, é um empresário em Cristo Jesus. Não é mais um comerciante apenas, é um comerciante que tem outro assunto, que ele tem amor para dar. Ele não só retira o teu dinheiro, ele não só toma lá e dá cá com o teu dinheiro e mercadoria, ele está passando a você bênção, ele está te recebendo com amor, ele está te acolhendo no seu recinto. A empresa dele não é uma coisa como um túmulo frio que só troca dinheiro. Ele recebe ali, se duvidar, daqui a pouco ele está aqui trazendo você. Vem cá, eu vou te fazer uma oração. Vi que você está nervoso, meu querido, se acalme. Então nós estamos precisando de vida, nós estamos precisando de pessoas que tenham coragem de assumir postos que são fundamentais nesse tempo. Sim, agora como empresários, como comerciantes, como pessoas que estão na área de serviço, como até políticos especialmente. Não há hoje pessoas cheias da graça do Senhor nesses campos. Ou se tem muito pouco, nós temos que expandir. As pessoas acham muito bonito ir de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Não tem igreja que não tenha missão. Então eu digo, apresentem igrejas a transformação do povo, apresente o resultado desse tempo, porque filmar uma missão, filmar uma entrega, tem o seu mérito, mas o Evangelho é mais do que isso. Porque nós estamos trazendo pessoas, confortando agora as suas consciências em trabalhos para achar que elas estão certas. A igreja dá um trabalho, uma missão para uma pessoa, para ela repousar sua cabeça no travesseiro. Eu estou a serviço de Deus, mas nem nela aconteceu a transformação, nem nela operou as bênçãos de Deus. É cego conduzindo cego, é pessoa doente querendo tratar doentes, é pessoa miserável querendo falar de riqueza, é a pessoa que estão em busca de riqueza para depois demonstrar autoridade. E tem gente que ainda acredita que quanto maior a igreja, mais Deus age lá. Tudo errado. Eu quero sim essa preparação, porque pelo pão de cada dia, pelo pão nosso que vem do Senhor Jesus, eu quero que você seja muito próspero. Eu quero que você encontre o teu dom, eu quero que você encontre o teu talento, porque para muitos isso é quase que impossível. Para muitos isso hoje tão atribulado, que tão emaranhado, se enroscaram tanto em contas, em dívidas, em situações, que voltar atrás é impossível para eles, ou parar o que está acontecendo. Voltar atrás, que eu quero dizer, é no plano que está em andamento, porque o passado ninguém volta. Eu quero dizer assim, que há pessoas que não acreditam mais na sua transformação, há pessoas que avançaram muito na hipocrisia, na mentira, eles investiram
avançaram e agora eles não podem mais voltar atrás no sentido de recomeçar. Eles não podem mais nascer de novo. É isso que eu quero que você comece a acreditar, porque nós somos para e passo. Se você quiser me acompanhar, toda sexta-feira nós vamos nos encontrar para dar essa diretriz. Eu ainda não comecei a orar pelos dons, eu só estou falando. Você está vendo que já é o segundo, terceiro encontro nosso, e eu estou preparando, porque eu não quero que você confunda, eu não quero que você pense que eu estou negociando o evangelho, eu não quero que você pense que eu vou te dar dicas como muitos livros têm aí, usando Salomão, usando figuras da Bíblia, para instigar as pessoas a acharem ou buscarem a riqueza fácil, porque o evangelho não é isso, o evangelho é Jesus. Por consequência, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você acredita nisso que parece tão difícil, Jesus vem na tua casa. Você acredita, você buscando Jesus verdadeiramente, a bênção vem na tua casa. Agora, quando você busca o reconhecimento do homem, o dinheiro, você entrega a tua vida, você entrega teu sono, você entrega o teu esforço, você entrega a tua dignidade, você entrega a tua juventude, e você nunca alcança, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você é capaz de acordar isso comigo, se você é capaz de se preparar para que nós comecemos uma caminhada com o Senhor, porque se eu colocar como uma palestra isso, venha que eu vou orar para identificar o teu dom, para que você faça teu trabalho, e as pessoas já pensam em dinheiro. Opa, agora eu me acerto, agora eles só pensam em dinheiro, então daí eu posso cobrar, inclusive, e eles vão ir por cobrança, vão ir porque tem ali, tem um valor, vão lá porque estão pensando em dinheiro, não, o dinheiro é consequência, porque não é só dinheiro, é o bem-estar. Porque há outros tipos de riqueza que eu quero que você tenha acesso, muito mais do que dinheiro. Um dinheiro sem paz de espírito não adianta nada. Um dinheiro que não consegue sanar ou eliminar uma doença que leva a pessoa à morte não adianta para nada. Não enche coração. Compreender, então, não é. O dinheiro é na verdade um grande engano. Ele por si, só por ele não faz nada. Ele só cumpre a competência que ele tem. E ele exige muito da pessoa que, tentando descobrir nele vida, não encontra. Não há dinheiro, não há vida no dinheiro. Vida há em Jesus, não no dinheiro. O dinheiro encontra o reconhecimento por um tempo, em moeda, para você ir, vir, fazer. Mas ele não te dá vida. A vida está em Jesus. E quantas fotos, quantas selfies as pessoas tiram sorrindo, esnobando, esbanjando, fazendo crer que está tudo maravilhoso, estão destruídas por dentro. Aí você fica muito chocado quando um artista que tem tudo, todo o dinheiro, a fama, se enforca, se mata, dá fim na sua vida. E você pergunta por quê? Por quê? É simples de explicar. Eu quero te ajudar, eu quero me ajudar, eu quero ajudar todos da família em Cristo Jesus, para que nós cheguemos ao lugar abençoado por Deus. E que você seja próspero, sim, claro. Quero poder contemplar, se Deus abençoar, que seja tudo certinho, nesse sentido de que você, aceitando essas diretrizes do Senhor, eu vou encontrar lá uma pessoa transformada na sua casa, na economia, nas suas finanças, mas especialmente no seu coração, especialmente nos valores. Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas eu vou dar um exemplo bem clássico disso, como isso é melindroso. A primeira coisa que a pessoa faz quando pega dinheiro, o homem é comprar um carro, a mulher, então cada um tem. Mas vamos falar agora quando chega o dinheiro na vida da pessoa. Aquele período você faturou um monte, ou você ganhou, ou você recebeu uma herança. Passado um pouquinho, o homem olha para o lado e a companheira dele de anos já não serve mais. A primeira coisa que ele faz é trocá-la, ou vice-versa. Se abandonou. Você acha que isso é uma prosperidade santa? Você acha? Então, a verdadeira riqueza não chegou naquele lar, que era a transformação deles. Agora, vem o dinheiro em cima de uma pessoa não transformada, ele reacende na pessoa aquilo. Também eu quero que você imagine uma coisa. Às vezes você diz assim, meu tempo está demorando para chegar. Eu estudo tanto, eu trabalho tanto, meu tempo está demorando. Por que está demorando?
Está demorando porque você não está pronto também. Imagine que você tivesse uma única chance de descobrir o teu dom. Eu vou te dizer, meu filho, quando eu revelar, então agora você tem que colocar em prática. Mas você nunca coloca em prática, você ignora. Agora veja aqueles que já recebendo, já estando, como é o caso muitos que nós vimos aí que ganharam em loterias, inclusive lá na Inglaterra, a maior loteria paga lá. O homem era um lixeiro e recebeu a maior loteria paga, em libras esterlinas, que é a moeda, né? Passado 2 ou 4 anos, não lembro bem, ele voltou a ser lixeiro. Agora imagine a tristeza. Esse homem foi rico, milionário, e voltou a ser pobre, e voltou a... Você acha que hoje ele é feliz tão quanto? Então Deus quer entregar nas tuas mãos a riqueza para você, os teus dias de felicidade, mas para quem tem competência e tem condição de mantê-la, porque a riqueza, ela está no Senhor e não do dinheiro. O dinheiro e a tua adequação dentro da sociedade, no mercado de trabalho e tudo mais, isso é uma consequência exatamente do agir de Deus na transformação da tua vida. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer a todos. Essa é a minha proposta. Nós vamos falar, eu vou orar agora, mas vou orar brevemente, que eu quero estar, com o passar do tempo, eu quero estar pedindo a Deus. Eu vou entrar sim nessa área dos dons, de pedir a Deus, eu vou estar pedindo por você assim, mas eu quero que você saiba que você tem que se habilitar a isso. Se você quer continuar com um pé aqui e outro pé lá, se você quer continuar levando vantagens aqui e lá, sair da igreja eu vou para bagunça, havendo possibilidade eu vou enganar o outro. Patrões estarem tirando proveito de funcionários, que é isso? Que é isso? Patrões negando direitos, que é isso? Então você está vendo? E pasmem, há muito crente assim. Pregadinha doméstica, quantas e quantas tiveram que ceder aos encantos dos patrões. Eu não tenho empresa, mas tem uma menina que cuida do meu filho em casa, então ali eu tiro o meu proveito. Pensa, isso é ser cristão? E a dignidade não vale nada, só que aquele que você está tirando proveito, aquele é um filho de Deus. Amém? Então vamos estar em paz com Deus. Senhor Deus, eu peço que abençoe as muitas pessoas que estão já nos ouvindo, que sejam abençoadas por Ti na verdadeira e santa transformação. Senhor, nós estamos lutando por uma sociedade diferente, uma humanidade que vai conhecer ainda um povo chamado povo de Deus, um povo que, quando recebe do Senhor, recebe pela porta da frente e pode exibir que não é ganancioso, porque não é orgulhoso, porque não é egoísta, mas antes ele é satisfeito e agradecido, antes ele honra aquele compromisso com o Senhor. Assim é que eu estou buscando agora, orar por essas pessoas que se encontrem, não só no seu mercado de trabalho, porque é o sustento de suas casas. A dignidade é mais do que ter alimento na mesa, a dignidade é mais do que ter que pedir, não ter que pedir emprestado. A dignidade vem através do teu amor, da tua presença, através do respeito. A dignidade vem em não se vender. A dignidade vem em reconhecer que o que temos em nós é dado pelo Senhor, pertence a Deus, e eu não sou uma mercadoria para ser usada, para ser negociada. Oh Deus amado, abençoe aqueles que vão te buscar a partir de agora, aqueles que vão buscar em ti uma verdadeira e santa prosperidade, que chegará muito antes do dinheiro, que chega essa transformação que chega muito antes do status da conta bancária, essa transformação que vem de dentro, porque quando chegar o reconhecimento, o fruto do trabalho, quando chegar o que se diz hoje, uma recompensa, o salário, o dinheiro, isso será apenas mais um item dentro das grandes riquezas que o Senhor já tem abençoado e tem entregue a todos. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Obrigado pela companhia. Minha esposa tem algo para dizer aqui, não consigo ver muitas pessoas. Irmã Estela, irmã Ana Carla, Deus abençoe vocês, minhas queridas. E aqui... Acho que travou um pouco a live, mas aqui não travou, talvez seja lá, né? Então deixa eu ver aqui mais alguns irmãozinhos que tem. Vamos ver quem são eles aqui. Quero que vocês, irmã Estela, está aqui. Então agora acho que eu vou... Então aqui já posso ver. Irmã Érica, irmã Estela, irmã Nemarie, irmã Ana Carla, nosso irmão Freire, Fábio Zardinello, que alegria, querida. Que Deus te abençoe. A irmã Andriele, a Rose Bernardo, Maria Lima, a nossa irmã
Val Almeida, Adriana, Rosmari, Leonilda da Silva, Tarsila, tudo gente linda, o presbítero Luiz Fernando, Lúcia Vieira, irmã Débora, a paz do Senhor, querida, irmã Silvana Ferreira Klein, Neuza, gente, vocês, eu mencionando, sabe por que eu faço questão de mencionar o nome de vocês aqui? É porque nós temos compromisso, queridos. Vocês estão vendo que tem um povo sofrendo por falta de testemunho. Vocês estão vendo quando o povo de Deus sair à frente testemunhando a sua vitória plena. Eu não estou dizendo só onde os olhos enxergam. As pessoas têm que ver riqueza em nós, em nosso olhar, em nosso falar, em nossa alegria de viver. Eles têm que entender que nós estamos além do dinheiro, estamos além de uma condição social. Somos muito mais ricos, somos muito mais com Jesus. Esse povo está esperando de nós. Esse povo aguarda que nós possamos ser agora para eles essa referência aqui na terra, seguindo a Jesus. Vamos lá, queridos, eu peço de todo o meu coração, se permita ser transformado, o que já foi transformado, o que já está numa condição de exemplo, mantenha-se firme e projete isso como uma bênção para os demais. Nós, quando Deus nos abençoar de maneira tal que possamos fazer pelos outros, iremos puxar os demais. Esta força nos levará a trazer pessoas para mais próximos do Senhor Jesus, através, inclusive, especialmente do nosso exemplo. Não é só falar o Evangelho, é vivê-lo. Por isso eu conto contigo. Deus o abençoe de todo o meu coração. Fiquem na paz do Senhor, meus amados. Tá, eu já falei do presbítero Luiz Fernando. A Letícia e a Sofia, minha netinha, e a minha filha. A Mandinha, a Adriana, então, povo lindo, Deus abençoe e tenho muita esperança em todos vocês. E o Senhor Jesus espera para abençoá-los, pode estar certo disso, tá bem, queridos? Muito obrigado, que Deus os abençoe poderosamente, e Deus tenha abençoado. Obrigado, Senhor Jesus.